Paula Legargasson. Boa tarde, Paula, tudo bem? Oi, Bárbara e ouvintes da Nova Brasil, tudo jóia? Tô com saudade. Pois Desde é, o essa carnaval, mulher. antes do carnaval, sumi. Antes do carnaval vai embora, eu falei, ué, gente, cadê? Não, estou aqui. E com uma lista sensacional. Exatamente, aproveitei o carnaval para dar uma revisitada em todos os streamings. Não, porque hoje o que a gente mais faz é procurar coisa na televisão, né? É tudo por streaming. Tô achando esse momento muito bacana. Porque a gente acaba entendendo o porquê das coisas. E eu sou uma eterna curiosa, gosto muito de entender as marcas e tudo mais. Então, eu fiz aqui uma lista de algumas sugestões. E aí eu vou voltar aqui só para relembrar o nosso ouvinte da série do Balenciaga, que está no Star Plus, que é o streaming de adulto da Disney. São 6 capítulos, fala do período período durante a Segunda Guerra Mundial, da invasão alemã na França, da escassez dos tecidos, do momento cultural, e aí você vê as roupas mais retas, você vê realmente como é que a sociedade estava naquela época, como é que eles faziam para costurar a questão do tráfico dos tecidos da Espanha, como é que eles buscavam. Então, assim, é super interessante entender esse momento, o que era a Balenciaga e o que ela está hoje, que não tem nada a ver com o que era antes, né? Então, para quem acompanha hoje todas as crises que a marca vem passando, é um prato cheio histórico. Minha segunda sugestão é a série New Look, que é feita pela Apple TV, tá? Na Apple TV, que conta a história do Christian Dior. Também passa no período pós-guerra, conta um pouco a interação dele com a Coco Chanel, com o Hubert de Givenchy, com a Balenciaga e com o início da ascensão de Yves Saint Laurent. Então, fala sobre esse período, muito interessante, muito bom. Juliette Binoche fazendo a Coco Chanel. Linda. Não vou dar nenhum spoiler, mas assistam, que vale muito a pena entender o momento histórico, o momento dessas marcas e como elas se portavam com os seus fundadores. Também é curtinho, né? São 10 temporadas. É rapidinho. Em um final de semana a gente assiste isso. Aí tem uma série aqui bastante curiosa, uma série não, é um documentário que eu fiz questão de trazer, porque eu acho que ele está inserido no nosso contexto hoje mundial. Ele se chama High Low. High Low é sobre a vida de John Galliano. Então, para quem não sabe, John Galliano, ele é inglês, hoje ele tem seus 68 anos, ele entrou em 1995 no grupo LVMH para ser o diretor criativo da Givenchy. 2 anos depois, o Bernard Arnault, que é hoje o homem mais rico do mundo e ele é o chairman do grupo LVMH, ele o convidou para ser diretor criativo da Dior, da Christian Dior, em 97. E a Dior, desde então, nunca teve um crescimento tão grande durante o período dele. Olha. Ele realmente assim, é um gênio. Quando ele estudou na St. Martin's School of Fashion, em Londres, ele foi considerado o melhor aluno da turma. Então, ele é de uma genialidade incrível. Teve uma mostra aqui no Brasil, que a Cristiana Arcangeli levou para São Paulo, que ela trouxe todos os desfiles, todas as roupas de alta costura. Foi na Oca. E já tem uns bons anos isso, deve ter uns 20 anos isso. E assim, sensacional. Foi a primeira vez que o Brasil recebeu uma exposição desse porte. E você via as criações, você ficava realmente assim, uau, ele é um gênio. E aí, um belo dia à noite, em 2011, está ele tomando alguns drinks no Café de Flore, na França, em Paris. E ele encontra com 3 italianas e começa a falar mal dos judeus. E aí foi a total derrocada do John Galliano. No dia seguinte, o grupo LVMH o afasta da Christian Dior. Para a infelicidade dele, isso é publicado pelo jornal The Sun. Isso vira uma crise na marca, lembrando que luxo e crise são coisas que não conversam. Quanto mais longe de crise uma marca de luxo quiser, ela tem que ficar.
E o CEO da Christian Dior nessa época, que era o Sidney Toledano, ele é judeu e ele imediatamente afastou o John Galliano. Com isso, o que aconteceu? 2 anos depois, ele foi contratado para ser o diretor criativo da Maison Martin Margiela, onde ele permanece até hoje, mas nunca mais teve expressividade. Então, esse documentário ele foi lançado em outubro do ano passado, passou nos cinemas em São Paulo, as pessoas conseguiram assistir, mas ele tem uma dificuldade muito grande de distribuição. E aí, Bárbara, por que a dificuldade dele é enorme? Se a gente for hoje pensar um pouco na questão dos judeus e tudo que está acontecendo no mundo, né? Essas questões políticas hoje, no mundo mesmo, não só no Brasil, virou mais uma questão de futebol, o meu é melhor que o seu, você tem seu político favorito, e não é sobre isso que a gente vai falar aqui, mas a gente precisa entender que a economia dos Estados Unidos, ela é bancada por judeus. Os maiores bancos do mundo têm seus fundadores judeus. Então, não é um povo a ser desprezado, nem culturalmente e nem economicamente. Então, se hoje tem um documentário de um grande diretor criativo que falou mal, ele fez, de fato, comentários antissemitas para os judeus. E hoje ele não consegue nem a distribuição de uma espécie de... Estou me explicando melhor, porque ele fala nas reportagens que ele não está pedindo perdão, mas ele que está tentando se explicar melhor do que aconteceu. Então, eu queria dar só um exemplo aqui do que a gente tem hoje, do poderio dos judeus no mundo. Então, para quem não sabe, e fica aí um parênteses de curiosidade, sorvete Ben Jerry, Calvin Klein, Dunkin' Donuts, Estée Lauder, Google, Facebook, Häagen-Dazs, Hasbro, Goldman Sachs, Saks Fifth Avenue, Oracle, Starbucks, Toys R Us, Warner Bros., Dell Computadores e a DreamWorks são todas de fundadores judeus. Então, os judeus dominam a indústria cinematográfica. Eles dominam Hollywood. Então, qualquer coisa hoje que é falada, você não vai conseguir distribuição, você não vai conseguir ir para frente. Então, é só um parênteses para falar do quem falou mal de judeu até hoje, eu não vi muito ir para frente, não. Então, deixa aqui esse parênteses. 13 anos depois esse documentário saiu, está aqui, ele está contando a história dele. Um outro documentário muito interessante que fala sobre um menino jovem, negro, que foi adotado e que hoje é o diretor criativo mais novo que já entrou na Bauman, é o Wonder Boy, que fala sobre a vida do Olivier Rousteing. Ele é o diretor criativo da Bauman e ele foi adotado, mostra ele com os avós, com os pais deles franceses, como é que é a busca dele pela mãe biológica. E é super bacana porque finalmente, eu não vou contar, não vou contar como, mas ele não consegue achar a mãe dele. E qual é o processo do desfile, como é que ele planeja uma coleção. Recentemente, a Bauman, ele foi na internet falar que a última coleção dele, entraram no estúdio e roubaram as peças da coleção do desfile e que ele teria uma semana aí para refazer tudo. Então, isso aconteceu, foi no ano passado. Uou. Foi bem, assim, traumático para a marca, mas no final deu tudo certo. Uma outra série muito bacana e que ela tem uma narrativa que me lembra muito o meu tempo de revista. É uma que está passando no HBO Max, que se chama Made in Italy, que seria o feito na Itália. É uma história, a história das marcas de luxo italianas, contada por uma menina que estuda a história da arte, que é uma área que se liga muito com o mercado de luxo, culturalmente, e ela passa a trabalhar como produtora numa revista. E a partir daí ela tem que fazer o conteúdo da revista, ela tem que, enfim, conversar com a chefe dela, com a editora-chefe, entender sobre o que eles estão falando.
e eles começam a falar sobre os grandes estilistas italianos. Então, é super bacana. Estilistas ali que eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar e descobri quem são grandes nomes da cultura da moda italiana. Sensacional. Então, se eu não me engano, são 6 ou 7 episódios. Muito, muito, muito interessante, porque é contado dentro de uma narrativa são histórias verídicas, mas dentro de uma narrativa de ficção, que é o trabalho dela na revista. Da Sirene. É. Além disso, tem para a gente entender assim, como é que formou esses grandes conglomerados de luxo. E aqui no Brasil agora a gente tem um exemplo, né, que foi a junção do Grupo Arezzo com o Grupo Soma, que é da Animale, com a Arezzo, com a Reserva e todas as marcas. Se chama Reino dos Sonhos, passa no HBO Max também. E ele conta a briga do grupo LVMH com o grupo PPR, que são os 2 maiores grupos de luxo do mundo, os 2 maiores conglomerados. Então, a LVMH tem hoje 75 marcas. O grupo Kering, que é hoje, que antes era o PPR, são 40 e poucas marcas, são donos da Gucci, da Tom Ford, são assim, marcas excepcionais. Inclusive, o dono do grupo PPR, que é o François Pinault, ele é o marido da Salma Hayek, da atriz. Gente! Essa realmente acertou na loteria. E outras duas séries que não tem nada a ver com a moda, mas que explicam as marcas, que são fenomenais. Uma da Apple TV, que é sobre a história da Lamborghini. Sensacional, sensacional. E como é que ele começa a construção da Lamborghini, que foi por um desafio, né? O homem por trás da lenda. Já tô achando tudo aqui, ela fala, eu já fico caçando. Bárbara já vai maratonar. Eu fico marcando tudo aqui. Exatamente. E tá passando nos cinemas o filme da Ferrari. Davi Rodrigues, nosso auxiliar técnico aqui, assim que saiu, eu falei, Ferrari, mas será? Você já olhou o trailer? Quando eu fui olhar o trailer, arrepia, né? Eu falei, não, gente... é sensacional e tem a história da marca. E por que que a Ferrari é a Ferrari? E quase que a Ferrari não é Ferrari, né? Porque por um triz você podia ter descambado o negócio inteiro. Sim, e é muito engraçado, assim, o posicionamento da Ferrari, por isso que é tão legal a gente assistir esses documentários, esses vídeos. Gente, isso não é... Claro que tem a história de ficção ali por trás, mas não é só ficção, é realmente a história da marca. O Enzo Ferrari, ele falava assim, pergunte para qualquer criança a cor de um carro, e ela vai falar vermelho, porque na cabeça dela, um carro bom é um carro vermelho. Então, isso já está incutido. A criança parece que já nasce com esse conceito, já está incutido na cabeça das pessoas que um carro esporte, um carro veloz, ele é vermelho. E isso é um trabalho de posicionamento de marca. Sabe, eu tava vendo, só tem 2 cores que são, eu tava vendo, passeando por Miami, sei lá, tava com um arquiteto lá fazendo um tour por Miami, e ele falou que as únicas 2 cores que tem nome mesmo é Ferrari, vermelho Ferrari e o da Tiffany, né? O Blue Tiffany. O azul da Tiffany e esse Ferrari, porque é tão peculiar, é tão forte, é tão marcante, é tão... É Ferrari, assim. É Ferrari. Mais do que Coca-Cola, assim, é Ferrari. Na hora que ele falou, são 2 coisas, eu pensei, uma é Coca-Cola. Não era Ferrari. Que é bem típico, assim. E tem assim, existem algumas outras marcas que são também fixadas, né, pelas cores. A Hermès, por exemplo, na época ela botou a caixa dela laranja e ela adotou como laranja, porque foi no período pós-guerra e não tinha mais embalagem branca, porque a embalagem dela era branca, era um cremezinho. Aí ela falou, então qual é a que você, qual é a cor que não sai? Eu quero aquela que você vai ter sempre. Aí ele, laranja, então me dá o laranja. Olha. E aí eles ajustaram a tonalidade. E foi assim que nasceu o laranja da Hermès. Uau! Então, é tudo muito curioso, né, nesse mercado. A gente acha esse negócio do luxo. Por que roxo era... o púrpura, o roxo era associado a luxo, a riqueza? Porque fazer o pigmento roxo era muito caro. Sim. Era uns besouros, tinha que achar uns besouros, que era uma tintura natural. Antigamente, né? Hoje, enfim, você acha qualquer cor de qualquer jeito. Mas antigamente, ter o roxo, o púrpura, era uma coisa caríssima para achar o bendito besouro que extraía essa cor e fazia. Então, por isso que era associada à riqueza, à luxo, pela raridade. E as cores mais escuras. Então, é muito interessante a gente entender isso, porque no luxo, cada justificativa tem o seu lugar de ser e tem o seu porquê.
Então, isso é muito interessante. Eu acho que pelos filmes torna a história mais leve. Aham. É realmente um entretenimento. É uma porta de abertura. Você gostou mais, você vai pesquisar depois. Exatamente, no livro, aprofunda. Mas é muito bacana. Então, pesquisem. Tem um filme também, Ford versus Ferrari, que é excelente. Eu fui, depois do que eu vi o filme, eu ainda fui lá em Le Mans ver que tem um campeonato de 24 horas, que na verdade é quando os carros pegam seus melhores motores. E eles mostram ali o que vai ter de inovação para daqui a alguns anos aquela tecnologia estar no carro de passeio que a gente anda na rua. Então, isso acontece em Le Mans, na França, que são as corridas de 24 horas. E eu fui, depois que eu vi esse filme, eu fui a Le Mans para ver o autódromo. E gente, é sensacional. Eu adoro o mercado automobilístico. A gente outra pauta a gente volta. Paula, Mas muito isso, eu obrigada, super viu? agradeço. E, Bárbara, antes de eu finalizar aqui, eu queria fazer um acordo, que eu gosto de muitos acordos com os meus ouvintes, parceiros e quem me segue. Então, eu vou fazer um acordo. Meu Instagram não está, como é que se diz? Atualizado. Porque eu já tive um site lá atrás, não sei o quê, e eu cansei um pouco dessa história de internet. Mas eu sei que isso é fundamental. Então, eu queria fazer um acordo com os ouvintes da Nova Brasil. Eles passam a me seguir e eu passo a dar conteúdo supimpa para eles. Então, dá o arroba aí. Arroba PSG Brand Sense. Segue lá a empresa, a consultoria. É luxo, gente. Vamos PSG é meu nome, Paula Stefani Legargasson, Brand Sense, que é o sentido da marca. Então, PSG Brand Sense no Instagram. Me sigam lá que eu vou trazer conteúdos para vocês fresquinhos e tão interessantes quanto aqui na Nova Brasil. Só que aqui é exclusivo, que eu ponho aqui, eu não ponho lá. Aqui eu só converso com vocês. Põe lá, depois pôr aqui. Exatamente. Primeiro aqui. Então temos um combinado. Fechou. Muito obrigada mais uma vez aí por essa Eu que aula e por agradeço. essas dicas sensacionais. Que bom. Para o mês inteiro aí, gente. Me contem depois se vocês gostaram. Fechou.